Então, em relação à fisiologia do parto, né? Então, como que ocorre, né? Como que acontece, como que a mulher entra em trabalho de parto, o que que acontece no corpo dela, enfim, algumas coisas a gente já conversou, né? Mas para a gente poder dar andamento ao conteúdo, né? Só para demonstrar, né? Então, o nosso assunto anterior também, para finalizar. Essa, então, é a pelve feminina, tá? É, a parte olhando de cima, na primeira figura, e na segunda figura, olhando por baixo, né? Então, a gente pode observar aí que existe um entrelaçado de músculos, né? Que o bebê precisa também atravessar, né? Então, não é só o tamanho da pelve óssea que influencia na descida e rotação do bebê, tá? Então, essa parte da musculatura também influencia, né? Então, se você tem, como eu falei, uma musculatura pélvica mais forte, uma musculatura pélvica e a forte em relação às fibras, né? Porém, que você esteja na hora do trabalho de parto mais tranquila, mais relaxada, né? Então, deixando realmente a relaxina atuar nessa musculatura para deixar ela mais flexível, né? Então, isso traz muitos benefícios para você, tá? Você pode também observar nas duas figuras ali os três tamanhos que eu falei, né? Então, o primeiro tamanho que é ali na crista ilíaca, os que são as bordas maiores, né, da pelve, e também a parte interna, que é a distância entre o pubis e o cóccix, então seria essa parte mais redonda. E o tamanho da pelve inferior, né, que seria a última parte, último tamanho, está relacionada aos isquios e o ossinho do cóccix, né? Então, essa parte ali, como eu falei, né, a parte lateral ali do ilíaco, né, da crista ilíaca, elas são móveis, então elas podem, de acordo com o movimento que a mulher faz, elas podem abrir mais a passagem ou diminuir mais a passagem para o bebê, tá? Vamos para o próximo. Então, em relação à fisiologia do parto, tá? Somente, né, para a gente conversar um pouquinho antes da gente ver em relação às posições, né? O início do trabalho de parto, né? Então, ela pode acontecer em vários momentos da gestação, né? Pode ser de maneira mais precoce ou de maneira mais a termo ou tardio, como a gente pode ver aqui na curva de Gauss, onde a gente observa que 2,5% apenas dos bebês nascem até 37 semanas. 20% nascem até 39 e de 39 a 41 semanas nascem 60% dos bebês. Existe aqui um pico nas 40 semanas, tá? Mas a média é que 60% dos bebês nasçam entre 39 e 41. Então, a data provável de parto, que é calculada às vezes com base na ultrassom, no primeiro ultrassom, ou em relação à sua última menstruação, nem sempre essa data é a data exata que o seu bebê vai nascer. Por isso que não precisa ficar preocupada se o seu bebê está com 40 semanas e ele ainda não deu sinal, porque ele pode até 41 semanas fazer parte de 60% dos bebês que nascem nessa faixa. E 15% nascem entre 41 e 42 e depois de 42, 2,5%. Então, o percentual de chance de um bebê nascer depois de 42 semanas, que é o tardio, né, o pós-termo, né, aliás, é o mesmo de um bebê nascer prematuro. Então, é difícil, é bem mais difícil de acontecer.
Entre 39 e 41 semanas é o considerado, vamos dizer, dentro do mais comum. Muitos médicos, obstetras, aqueles que não trabalham dentro da humanização, eles têm a tendência de, com 40 semanas, se você não entrou em trabalho de parto, você vai para uma cesárea. Ou menos ruim, vamos dizer, né? Você vai para uma indução de parto. Mas não tem, né? Não tem necessidade. A única coisa é que se você passar de 41 semanas, o médico ele precisa fazer um acompanhamento mais de perto, né? Justamente por causa da maturação do bebê e da gestação em si, né? Então é feito um acompanhamento mais minucioso. Geralmente depois de 41 semanas é feito um acompanhamento a cada 2, 3 dias para verificar os sinais vitais do bebê, se está tudo bem, né? Se tem alguma predisposição a ter alguma complicação, então eles já podem fazer uma indução de parto nesse meio tempo, né? Mas estando bem o bebê e a mãe, não tem nenhum outro problema de bebê passar de 41 semanas, tá? O que geralmente acontece com os bebês de 41 semanas é que eles ganham um pouquinho mais de peso. Então, às vezes, se o seu bebê é muito pequenininho, é importante. É importante porque ele vai receber mais nutrientes e ele vai nascer mais preparado para o mundo aqui fora, né? Então, avalie, né, cada questão. Se você não quer esperar depois de 41 semanas, então que você espere até o final das 40 semanas e peça uma indução, né? Se você tem vários métodos de indução de forma natural, que eu também vou passar para vocês nas dicas, né, de parto, e tem também alguns métodos de indução medicamentoso e hospitalar, né, que também eu vou falar com vocês a respeito nos próximos módulos, tá? Mas então, só para vocês saberem, né, existe então esse tempo de gestação. 40 semanas não é cravado o tempo exato que o bebê precisa nascer. Alguns bebês nascem antes, alguns bebês nascem depois e está tudo bem. Não quer dizer que o seu bebê vai ter problema de saúde por causa disso, tá? Então, assim, ó, só para a gente entender como que o trabalho de parto inicia, né? No final da gestação, existe um aumento de cortisol. Às vezes esse cortisol ele vem do próprio feto, né? Então, o próprio pulmão do bebê, ele libera alguns elementos, né, que se transformam em cortisol, o que a gente pode chamar, né, o surfactante, que é esse que ele produz no pulmão do bebê. E a placenta converte esse cortisol em estrogênio. E o aumento de estrogênio vai fazendo com que a progesterona diminua, causando uma ativação do útero. Como a gente viu no vídeo anterior, a progesterona é a responsável por manter o teu útero inerte. Então, ele não vai sofrer estímulo, ele não vai fazer nada em relação aos estímulos que ele está sofrendo com relação ao bebê dentro do útero, né? E a partir do momento que a progesterona vai diminuindo, vai causando a ativação desse útero e permitindo a modificação do colo também, né? Alguns hormônios presentes no trabalho de parto, a gente pode ver, são a beta-endorfina, a ocitocina, a adrenalina e a prostaglandina, que não é bem um hormônio, e sim um sinalizador, mas que ele começa a preparar o colo. A prostaglandina é uma das induções, vamos dizer assim, que fazem, né, que estimulam o organismo a produzir ocitocina, né? Então, existe aí um contato, né? Então, é feito, a prostaglandina, ela acaba mandando informações para o cérebro, e na hipófise é produzida e liberada a ocitocina, que vai agir diretamente no útero, causando as contrações. Conforme vai acontecendo isso, conforme o bebê vai descendo, existe um contato de feedback, vamos dizer assim, uma conversa, né, de feedback, onde os próprios órgãos locais mandam avisos para o cérebro
dizendo se precisa mais ou menos ocitocina, né? Então, conforme o bebê, por exemplo, vai encostando no colo, ele vai informando o nosso cérebro e o nosso cérebro vai dosando essa ocitocina. Então, alguns fatores físicos e emocionais estão diretamente relacionados à liberação desses hormônios, né? Em relação à ocitocina, só voltando ali ao assunto, ela também libera a beta-endorfina, que faz o quê? Traz uma sensação de bem-estar. Então, quando você libera a ocitocina natural, né, endógena do seu corpo, ela também atua na parte de bem-estar, né, de você se sentir tranquila, né, se sentir realmente uma sensação boa, né, porque a ocitocina, ela é também o hormônio do amor, né, do prazer. Então, ela trabalha nesses dois campos, tanto na questão da contração, quanto na questão de sensação de bem-estar. Então, por isso que nas situações de indução de parto, que é utilizado a ocitocina sintética, a mulher às vezes tem essa sensação de que a contração é mais dolorida. Mas é porque essa ocitocina sintética, ela não tem essa comunicação com o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e ela não libera essas beta-endorfinas como a ocitocina. Então, você não acaba não tendo a sensação de bem-estar na mesma dosagem que você está recebendo intravenosa, tá? Então, pode acontecer de você perceber que as contrações são mais doloridas quando você tem uma indução de parto, né? Tem algumas informações mais detalhadas, né, em relação à progesterona, né, como que ela atua ali no final da gestação, como que ela libera, em relação à ocitocina também, tem no material, né, então leiam, porque esse assunto é bem interessante para vocês entenderem realmente como que funciona o desencadear do parto, né, e esses hormônios que eu falei são os responsáveis realmente pelo trabalho de parto, né, então a ocitocina ela vai trabalhar na dilatação e ela vai empurrar o bebê. A beta-endorfina vai te trazer a sensação de alívio, geralmente no final da contração, quando passa a contração, você vai sentir uma sensação de alívio e bem-estar. A prostaglandina, ela geralmente é a primeira que aparece, né? Então ela já vai começando a trabalhar o colo, ela começa a dar os primeiros avisos para o cérebro mandar a ocitocina, e a adrenalina mais para o final, né, do trabalho de parto, geralmente ali no período expulsivo, ela também atua para fazer com que a mulher entre num modo de luta e fuga, né, que é o nosso sistema parasimpático, ele tem isso, né, então ela entra nesse modo de luta e fuga e ela faz com que aquele expulsivo ele aconteça, né, de todas as formas, ou seja, ali você percebe que você pode ter pensado que não ia dar conta, mas chega nesse momento, você consegue dar tudo de si e é isso que você acaba precisando, né? Então você precisa de um pouco de adrenalina no final para que você dê tudo de si e possa realmente colocar o seu bebê nesse mundo, tá? Então a adrenalina também é boa nesse momento. Mas como eu falei, a parte emocional no parto influencia diretamente nesses hormônios, né? Então, se você está estressada, nervosa, cansada, brava, sei lá, com o companheiro, com a médica, com a doula, né? Se você tiver esse momento de estresse durante o trabalho de parto, você pode estar liberando adrenalina na hora errada. E se você libera adrenalina, você está nervosa, está estressada, você não vai liberar a ocitocina que chega, né? Então, tudo tem os seus níveis e a sua hora para acontecer. Então, você tem que escutar o seu corpo. E para isso, existem algumas dicas que eu também dou no final aqui dos vídeos, de como que você pode fazer com que as suas emoções, né, que você não fique tão ansiosa, que você não fique brava, que você tenha menos estímulos, para que você possa liberar os hormônios na hora certa e o hormônio certo, né? Então é isso que você vai ter, né, se você souber, né, e ter conhecimento de como que você pode fazer para liberar esses hormônios, tá? E você vai ver nos próximos vídeos em relação a isso. Então, em relação à posição da gestante, né?
Como a gente falou no vídeo anterior, a posição da gestante, ela é importante não só para a questão da movimentação do bebê e descida do bebê, vamos dizer assim, mais tranquilamente, né? Mas também em relação às suas dores, né? Então, assim, dependendo da posição que você está, você vai se sentir mais ou menos, vamos dizer assim, confortável, né? Em relação às dores que você vai ter. E por isso que eu digo sempre que é tão importante, né, você se movimentar e adotar novas posições para que você descubra qual é a melhor posição para você, né? Então, às vezes as pessoas dizem, ah, mas você faz parto de cócoras, ou faz parto na banqueta, ou fica de quatro, mas às vezes para você não vai ser bom isso, né? Então, às vezes para você vai ser difícil, por exemplo, ficar numa posição de quatro, né? Vai ser mais dolorido, né? Talvez você queira ficar só deitada, porque você já está muito cansada, você não quer ficar em nenhuma dessas posições. Tudo bem, quer ficar deitada? Pode ficar deitada, mas que você possa ficar, então, deitada de lado, né? E principalmente na fase do expulsivo, né? Que a gente sempre fala que a posição litotômica, que é a posição semi-deitada, inclinada, semi-sentada, né? Essa posição, ela dificulta a saída do bebê. Então, ela dificulta a tua pelve a se movimentar, né? Então, você não tem essa flexibilidade da tua pelve se movimentar, né? Então, porque você está deitado, por exemplo, em cima do seu cóccix. Como é que o seu cóccix vai abrir aqui para ter mais espaço para o seu bebê sair, né? Então, a posição deitada realmente dificulta, mas tem mulheres que querem nessa posição. Vai nascer? Vai nascer. Mas ela pode ser que demore um pouquinho mais para o expulsivo acontecer, né? Então, assim, tem que realmente avaliar cada situação. E o que eu posso dizer é que as posições verticais facilitam a descida do bebê, sim, e algumas delas facilitam também você não ter lacerações e você não sofrer uma episiotomia, né? Então, você estando, por exemplo, na posição litotômica, que é deitada, você corre maior risco de sofrer uma episiotomia, que é o corte na vagina, que algumas mulheres até acham que é necessário, mas não é. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente, e não é necessário nem um pouco. Nunca é necessário fazer o corte na vagina, tá? Isso é comprovado nos estudos científicos de que não existe nenhum benefício. Vou colocar aqui também nos materiais complementares para vocês verem, que não existe benefícios, né, em relação a ter a episiotomia, tá? E nas posições horizontais, deitada, existe maior risco de o profissional fazer. Também, né, não é só... A mulher, ela geralmente ela vai instintivamente achar a sua posição, né? Você vai achar a sua posição. Às vezes precisa de um estímulo, né, do próprio acompanhante. Então, é importante que o acompanhante também te estimule a mudar de posição. Às vezes você está ali com aquela dor tão concentrada que você também não vai lembrar de repente mudar de posição, não vai querer mudar de posição por conta própria. Mas às vezes com incentivo você consegue e você vai descobrir uma posição mais favorável para lidar com essa dor, né? E também existem algumas técnicas de movimentação que geralmente daí a doula faz, né, durante o trabalho de parto, para alívio de dor também vai estar lá nas dicas de parto, tá? Mas lá no final. E também para modificar a posição do bebê, né? Então, às vezes, durante a gestação, a gente já sabe, às vezes, que o bebê está muito alto, pode ser que ele está em uma posição. Ou a gente sabe que o bebê está pélvico, né? Ele está de bundinha para baixo, também existem alguns exercícios que dá para fazer. Geralmente a doula, né, ou a fisiopélvica, é que vão poder te orientar melhor quanto a esses movimentos, essas posições, né, para facilitar a descida do bebê
e para facilitar o reposicionamento do bebê. E isso também pode ser feito durante o trabalho de parto. Você vai saber com antecedência se vai precisar ou não, se o seu bebê está na posição ou não? Não, não tem como saber. Você só vai saber se o seu bebê está bem posicionado, porque o seu parto vai fluir naturalmente e progredir normalmente. Se o seu trabalho de parto não está progredindo como dentro do, vamos dizer assim, dentro do esperado, pode ser que o seu bebê esteja numa má posição. E é só resolver essa má posição com movimentação que o seu bebê vai nascer. Né? Então, às vezes, o que a gente precisa para o trabalho de parto é tempo. Tempo para o bebê descer, tempo para ele se reposicionar, tempo para a mãe descansar, tempo para a mãe relaxar. Né? Então, muitas vezes está ligado diretamente com o emocional, mas também está ligado com a questão da posição. Então, movimentação é um dos itens que você deve colocar no seu plano de parto, porque vai ser importante para você e o seu bebê. Então, vamos conversar no próximo vídeo mais um pouquinho. Vamos falar sobre o processo de trabalho de parto, vamos ver como é que é a história, né, do parto, como que começou essa história, quando que surgiu essa história de parto hospitalar, né? Então, como que aconteceu tudo isso. Vamos ver no próximo vídeo. Até mais.